Mais uma vez, a Apple lançou 3 novos smartphones para conquistar todo tipo de consumidor, ou quase todo tipo. Com modelo que parte de $700 até o mais avançado, que quebra a barreira dos $1000, e neste primeiro vídeo temos o iPhone 11, sendo o mais básico da nova família e sucessor direto do iPhone XR, lançado no ano passado. Você confere agora com Tudo Celular as nossas primeiras impressões sobre o iPhone 11 e o que muda comparado aos modelos mais caros, que você pode conferir também aqui em outro vídeo no nosso canal. Se você espera encontrar novidades dentro da caixa do iPhone 11, aqui vai a primeira decepção. Você receberá exatamente os mesmos acessórios de antes. E isso inclui o carregador, que continua sendo de apenas 5 watts, o que é uma piada para um celular caro lançado em 2019. Se quiser o mesmo carregador de 18 watts que acompanha o iPhone 11 Pro, terá que adquirir por fora, e ele não é barato. Afinal, tem a logo da maçã, não é mesmo? Olhando de frente, nada mudou. Temos o mesmo tamanho e entalhe grande no topo, herdado do iPhone X lá de 2017. Ele segue as opções coloridas do XR, mas agora conta com câmera secundária na traseira. E por falar nelas, esta é justamente a mudança mais controversa no design dos celulares da maçã. Elas estão agrupadas em um bloco elevado de vidro com acabamento fosco, e os buracos escuros destoam da traseira colorida, e isso acabou sendo alvo de piada na internet. A logo da maçã agora fica mais centralizada na traseira, e alguns também podem não curtir a mudança. Apple alega que o iPhone 11 tem um vidro mais resistente presente em smartphones. Ele não tem o mesmo acabamento fosco dos modelos mais caros, mas deve ser igualmente resistente a riscos e quedas. As medidas e peso não mudaram, assim como a qualidade de construção. Uma pequena mudança está na certificação, que passa de IP67 para IP68, que garante que o novo aparelho sobreviva até 2 metros submerso na água, desde que não fique por mais de 30 minutos. Mas é sempre bom lembrar que a garantia da Apple não cobre danos causados por líquidos. Então é assim, tem resistência contra a água, mas se entrar água, parabéns, o problema é todo seu. Mas sendo justo, essa não é uma política exclusiva da Apple. A tela segue com um painel LCD diferente dos modelos mais caros que trazem OLED. A resolução é a mesma HD Plus de antes e temos que concordar que é uma decisão decepcionante para a atualidade, quando até mesmo celulares de entrada já trazem tela Full HD. A bateria cresceu um pouco e a Apple promete um ganho de 1 hora de uso. O iPhone XR entregou a melhor autonomia entre todos os iPhones que já testamos aqui no Tudo Celular. O pior é ter que continuar esperando mais de 3 horas para ter o aparelho totalmente recarregado. Equipando os 3 iPhones esse ano, temos o chip A13 Bionic. Apple vem usando o mesmo nome para seu hardware desde o iPhone 8, mas o que importa é que a empresa sabe fazer processador bruto sem destruir a bateria. Este chip A13 promete um ganho considerável comparado ao A12, presente no iPhone XR. Rodamos o AnTuTu e conseguimos 459 mil pontos contra 313 mil de antes. É um salto de incríveis 46%. Só a nível de comparação, o Galaxy Note 10 Plus, que custa muito mais caro, conseguiu 100 mil pontos a menos. Iremos testar mais a fundo o chip A13 para ver seu real ganho em uso com aplicativos e jogos. Mas é bom lembrar que o iPhone XS foi lançado há 1 ano e nenhum Android conseguiu superá-lo em nosso teste de velocidade até hoje. Podemos esperar que apenas os novos iPhones tirem o trono dele. O iPhone possui 4 GB de RAM, um a mais do que antes, e vem nas mesmas 3 opções, 64, 128 ou 256 GB de armazenamento. A Apple deu bastante atenção à câmera do iPhone e a novidade não fica apenas para a adição da lente ultra-wide, mas a principal sofreu um belo avanço. A melhor parte é que temos o mesmo sensor presente nos modelos mais caros, então podemos esperar qualidade similar. Você só sairá perdendo no zoom, já que este não tem lente teleobjetiva. Nas primeiras fotos que tiramos com o iPhone 11 percebemos um maior nível de detalhes, e em alguns cenários até mesmo supera o Pixel 3a. Isso mostra que a Apple está se esforçando para acompanhar Google, que humilha a concorrência. A câmera ultra-wide registra muito mais do cenário em troca de menor qualidade. Se você ampliar a foto, verá que objetos mais distantes apresentam baixa qualidade de textura e nitidez. Fotos à noite com a câmera mais ampla também saem mais escuras devido à menor abertura focal. E a queda na qualidade é ainda maior com muitos ruídos e artefatos. O modo noturno também foi aprimorado e temos imagens muito mais claras do que antes. Mais uma vez, vemos um novo iPhone competir em peso com o Pixel 3a, mas temos que levar em conta que estamos comparando com um celular do ano passado, e isso deve mudar com a chegada do Pixel 4. A filmadora também evoluiu e agora permite gravar em 4K a 60 fps com a câmera frontal. Há também estabilização eletrônica de imagem para reduzir os tremidos, mas se quiser vídeos mais estáveis é melhor gravar com a traseira, que conta com estabilização ótica. Ainda é cedo para termos um veredito sobre a câmera do iPhone 11. Iremos realizar mais testes com fotos capturadas em cenários variados, mas o que vimos por enquanto é que houve uma boa evolução comparado ao iPhone XR.
Como dito, a novidade chega por 700 dólares, sendo menos que os 749 que a Apple pediu no lançamento do iPhone XR. Ele será lançado em 6 opções de cores aqui no Brasil. Além dessa versão em vermelho, que faz parte do programa que doa parte do dinheiro para o controle da AIDS, teremos também as versões em roxo, amarelo, verde, preto e branco. O preço ainda não foi definido aqui no Brasil, mas se o iPhone XR chegou por 5.200, podemos esperar que o iPhone 11 tenha preço similar ou até menor, já que ele veio custando mais barato. Para mais detalhes sobre o iPhone 11, acompanhe o site tudocelular.com, que em breve teremos a análise completa dele. E lá você também pode conferir a queda nos preços dos modelos atuais, acessando as melhores ofertas. Eu vou ficando por aqui, mas deixo uma nova pergunta no ar. Você acha que a câmera teleobjetiva da versão Pro faz falta ou o iPhone 11 está de bom tamanho? Responde aí abaixo, eu estou curioso. Um grande abraço e até a próxima.